pessoal, meu nome é Naira. Olá, meu nome é Samira. Nós somos estudantes do quinto período de Psicologia E estamos cursando a matéria Direitos Humanos e Diversidade. com o professor Edmárcios. E nessa matéria nós realizamos um trabalho com o tema imigrantes. E nesse trabalho pretendemos relacionar o nosso tema, que é imigrantes, com os direitos humanos das minorias em situação de vulnerabilidade. Mas primeiramente nós vamos esclarecer alguns termos para vocês, começando com a Declaração dos Direitos Humanos, que foi adotada pela ONU em 10 de dezembro de 1948 e prevê a garantia dos direitos humanos básicos a todos os indivíduos, pois esses direitos estão relacionados às necessidades relativas à manutenção da vida, da liberdade, da igualdade. E é nesse sentido que a valorização da dignidade da pessoa humana ganha importância, tanto no âmbito do direito interno dos Estados, como no plano internacional. E também se faz necessário compreendermos que os imigrantes são pertencentes a um grupo de minorias e, na maioria das vezes, através do processo migratório, se encontram em situação de vulnerabilidade, dependendo muitas das vezes do resguardo e da proteção dos direitos humanos. E assim, precisamos compreender que a noção de minorias relaciona-se mais estritamente ao elemento numérico, referente a um contingente inferior de pessoas, podendo se definir também como uma caracterização reducionista, no qual grupos ou indivíduos são socialmente discriminados e ou marginalizados, ocupando posição de não dominância no país ou no grupo social em que vivem. Partindo desses princípios, e através das leituras sobre o nosso tema, nós compreendemos que o fenômeno migratório ele não é recente, que, ao contrário, que esse processo se constitui desde os primórdios da sociedade, sustentado por necessidades diversas, mas principalmente pela busca de melhores condições de vida através de vários aspectos motivacionais, como a possibilidade de trabalho e de enriquecimento, em alguns casos, como também em razão das guerras civis, como nós estamos presenciando no nosso país, no nosso mundo inteiro, a questão dos sírios, que recebem outra nomenclatura que são de refugiados. Mas também nós temos as questões dos imigrantes que migram para outros países por causa dos fenômenos ambientais, que ocorrem muitas tragédias como os furacões, maremotos, terremotos, entre outros. Então, podemos identificar que o fenômeno migratório não surgiu na sociedade moderna, como a maioria deve pensar que foi um processo que se desenvolveu através da necessidade da busca de melhores condições de vida e principalmente de enriquecimento. Então, resumindo, pessoal, identificamos que o processo migratório não surgiu agora na nossa sociedade moderna. Pelo contrário, é um processo que surgiu nos primórdios da civilização, onde as necessidades migratórias se definiam basicamente para a manutenção da vida, onde o indivíduo ou grupo se deslocava de território a território em busca de alimento, moradia e segurança. Mas é claro que com o passar do tempo, esse processo foi evoluindo, graças à tecnologia e os novos meios de comunicação. Porém, gente, vale ressaltar que o processo migratório ele é uma experiência que coloca o indivíduo em uma situação de risco de vulnerabilidade, pois a rejeição e a discriminação são seus maiores obstáculos e podendo afetar sua saúde física ou mental. Mas principalmente a saúde mental, acarretando sofrimento e adoecimento, ocasionando às populações migrantes o maior risco de desenvolver algum tipo de transtorno psicológico, pois esse processo é percebido de forma única por cada indivíduo, desde a decisão de migrar, a viagem, a chegada, o cotidiano no país de destino e o enfrentamento diferente da cultura, da linguagem, enfim, a noção de ser estrangeiro, sendo minoria inserida em um novo contexto, onde deixa de pertencer ao seu lugar de origem, que foi agente ativo na formação de sua identidade, seja ela individual ou coletiva, e passa a pertencer a uma localidade diferente, formada por outra cultura, ideologia e leis. E é dessa forma que
e a adequação imposta pela sociedade e pela cultura desse país de destino. É importante dizer que a mídia detém um papel de suma importância na construção e na disseminação de conteúdos que contribuem para a reconstrução de representações coletivas e individuais dos imigrantes, pois oferece acesso ao migrante de estar ciente dos acontecimentos e informações do seu país, estado ou cidade, proporcionando contato com sua língua, cultura e nação. Portanto, acreditamos que este contato, independente se é através da internet, televisão, rádio ou jornais, contribui como ferramenta útil na promoção da saúde, auxiliando na reconstrução da identidade do migrante. E não se esquecendo, né, que os direitos humanos ele é um importante aliado no processo migratório, né? Pois são os direitos humanos que vão garantir os direitos relacionados às necessidades de vida, da liberdade, da igualdade entre todos os seres humanos. E lembrando que esses direitos eles independem das fronteiras, dos territórios e das nações, né? E a seguir, exibiremos um relato de uma autoridade no tema, a professora e pesquisadora Sueli Siqueira, pegada em Ciências Humanas, Sociologia e Política. Olá, boa tarde. Vamos conversar um pouquinho sobre algo que tem sido um fenômeno muito presente na sociedade contemporânea, que é a migração de pessoas, ou seja, a mobilidade humana, as pessoas que saem de um lugar para outro. Nós vemos no rádio, na TV, nos jornais, comentários sobre refugiados, sobre imigrantes. Essa é uma questão muito importante que tem ocupado as pautas dos governos, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos e na América Latina também, sobre essa mobilidade dessas pessoas que saem dos seus lugares e buscam outros lugares para viver. Quem são essas pessoas? Por que elas fazem isso? Bom, os migrantes são pessoas que estão sempre em busca de melhores condições de vida. Mesmo que pretendam um dia voltar para seu país de origem, eles saem em busca de melhores condições de trabalho para que consiga fazer uma poupança, ter um recurso para retornar e conquistar uma posição melhor do que aquela que ele saiu. Nesse percurso, eles atravessam fronteiras e cada país tem as suas normas, tem as suas legislações. E nem todos os países recebem de bom grado esses migrantes. Então, para se entrar em um outro país, é necessário ter a permissão desse país. E então aí começa toda a tragédia dos migrantes, porque muitos entram sem essa permissão. E o resultado é trabalhar em condições precárias, sem nenhuma segurança, correr riscos, né, de passar por fronteiras, em situações de muito perigo, e às vezes até acontecer acidentes que levam à morte, como por exemplo acontece com muita frequência na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Mas a vontade de conquistar uma condição melhor de vida faz com que muitas pessoas empreendam essa aventura tão perigosa. Mas além desses migrantes, nós chamamos de migrantes laborais, que são aqueles que vão em busca de trabalho, existem também aqueles que são refugiados, que o que a gente tem visto muito hoje em relação aos sírios, né? Mas sempre existiu essa situação de refugiados. Mas hoje o que está na mídia, que tem sido comentado muito, é sobre os refugiados sírios. Então essas pessoas são pessoas que realmente perderam tudo. Não estão em busca de melhores condições de vida, eles estão em busca da vida. Eles atravessam fronteira, enfrentam oceanos em pequeninos barcos em busca de sobrevivência mesmo, porque em seus países de origens, em suas cidades, na localidade onde vivem, não têm condição. Se permanecerem, correm um risco ou com certeza não conseguirão sobreviver. Então eles arriscam tudo, abandonam tudo que têm e arriscam a própria vida em situações de muito perigo para conseguir sobreviver em outros lugares. E aí o que acontece? Como é que eles são recebidos nesses outros lugares, né, nesses outros países? Esses países eles atravessam essas fronteiras, e então eles vão chegar nesses países sem a documentação. E o país pode aceitar ou não. E é essa questão que a gente tem visto hoje. Muitos países não aceitam
mandam para outros lugares, mandam para campos de refugiado, onde as condições de vida também são terríveis. Então hoje nós vivemos essa situação principalmente na Europa, mas nós encontramos isso também na América Latina. Nós recebemos também aqui refugiados sírios. É um número muito menor do que os países da Europa, porque a distância é muito maior, mas também acontece. Quais são os direitos dessas pessoas? Bom, o direito universal do ser humano diz o quê? Que todas as pessoas têm direito de ir e vir, né? Mas existem as fronteiras, existem as leis. Mesmo que você entre em outro país em condições que não são as condições determinadas por esse país, essas pessoas têm direitos que devem ser respeitados, né? Têm direito à vida, têm direito a um julgamento se podem permanecer ou não, tem direito a um tratamento justo caso sejam presos, e tem direito a reivindicar, né, principalmente o refugiado, a possibilidade de viver nesses países. Então, os direitos humanos hoje têm lutado, têm discutido, e as associações que cuidam desses direitos têm buscado auxiliar os refugiados e os imigrantes. Bom, pessoal, agradecemos pela atenção e pela paciência. E esperamos